Amadas, a paz do Senhor. Deus já está presente aqui nesse lugar. Quantos testemunhos maravilhosos ouvimos aqui. Deus só confirmando aquela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Cada palavra que falada foi Deus confirmando. Tudo que o Senhor falou até agora usando a boca das irmãs. Palavra do Senhor vinda do trono. E eu creio que nessa tarde Deus tem uma palavra para falar conosco. Deus já ministrou no meu coração. É claro que a primeira que foi ministrada foi eu. E eu quero trazer para vocês uma palavra vinda do trono do Senhor. Quando a Val me fez o convite, não era eu, mas eu falei, eu estou de pronta, eu já tenho uma palavra preparada. O cristão sempre tem que ter uma palavra preparada. Seja qual for o momento, nós temos que ter uma palavra, né, vinda do trono, uma palavra do Senhor. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje o nosso chá é Mulheres na Casa do Pai. Nós estamos na casa do nosso Pai. E o Pai, Ele fala conosco através da sua palavra. E eu quero que nessa tarde o Senhor, Ele já está presente aqui, mas que nós saímos daqui. Nós já somos mulheres abençoadas. Mas eu quero que o Senhor, através da minha vida, fale no coração de vocês. Eu não sou uma pregadora, eu só sou um instrumento do Senhor. E quando o Senhor, usou ela para me convidar, eu falei, eis-me aqui, eu estou pronto. É como o louvor que a irmã louvou. É uns orando, uns trabalhando, todo mundo na seara do Senhor faz alguma coisa. Seja qual for o que você tiver pronto a fazer, eu sei que está fazendo para o Senhor. Amém? A palavra do Senhor que eu trago para você nessa tarde está lá em Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 15. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Aleluia, glória a Deus. Irmãs, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, vamos refletir. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui como instrumento, Senhor, da Tua palavra. Usa-me conforme a Tua vontade, Senhor. Fale no coração dessas mulheres, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que adentramos a este lugar, mas que venhamos sair transformadas e renovadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amadas. A palavra do Senhor vem a falar de uma história de duas mulheres, na verdade de uma família, né? A família de Elimeleque. Elimeleque era um homem casado com Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, e 2 noras, Orfa e Ruth. Esse homem saiu de Belém, de Judá, quando houve uma escassez naquela cidade e foi morar em Moabe. E ali em Moabe aconteceu uma tragédia naquela família. Veio a falecer Elimeleque. Depois de algum tempo, morreram também os seus 2 filhos, deixando ali 3 mulheres viúvas. Noemi ficou viúva. Depois morreu seus filhos, deixando suas noras Ruth e Orfa viúva. Agora vocês imaginam, mulheres que dependiam ali de seus esposos, né? Ficar sozinhas, viúva, num tempo. Naquele tempo não é igual ao tempo de hoje, né? Que nós mulheres ganhamos um espaço hoje na sociedade, trabalha e provém para sua casa o alimento. Ali naquela época não tinha isso. E Noemi muito falou ao meu coração. Eu fiquei refletindo sobre essa palavra. No capítulo 5, seus filhos morrem.
No capítulo 5, no 6 ela já toma a decisão de partir de Moabe. Eu não quero mais ficar nessa cidade, eu quero partir daqui. Porque lá em Jerusalém, lá em Belém, ela já sabia que aquele tempo de escassez tinha passado. E ela decide partir. Ela não ficou ali dentro de um quarto chorando, não. Diante daquela dificuldade, diante daquela tragédia que aconteceu na sua família, ela decidiu e tomou uma decisão de partir. Mas voltar para outro lugar, voltar atrás, Noemi foi tomar uma decisão porque o seu marido decidiu sair de Belém e ir para Moabe. Mas depois de perder o seu marido e seus filhos, ela decidiu voltar para Belém, porque ela sabia que lá já tinha passado aquele tempo de escassez, de fome. E ela chama suas noras para seguir e vai Ruth e órfã com ela. Mas no meio do caminho ela fala para as suas noras: eu já estou velha, pode ser que eu nem vou ter filhos mais. E vocês estão jovens, voltem para suas famílias, para os seus deuses, porque as suas noras eram mulheres moabitas, não adoravam outros deuses. Uma decidiu voltar, órfã decidiu voltar, deu um beijo em sua sogra e falou: eu vou ficar. Ruth fala que aonde você for eu vou, onde você morrer eu também vou morrer ali. O que será que Noemi tem feito para essa nora querer tanto aquele Deus que ela serve? É o Deus que nós servimos. Ele é o mesmo, ele não mudou. Será que nós estamos sendo alguém que as pessoas espelham e falam: eu quero servir esse Deus, eu quero servir esse Deus? Nós sabemos o Deus que nós cremos, mas nós temos deixado resplandecer nas pessoas a quais estão do nosso lado esse Deus que nós servimos, a ponto de decidir também servir esse Deus, mesmo diante de alguma dificuldade, alguma aflição. Quantas aflições nós mulheres temos enfrentado? Quantas aflições? E o que nós temos demonstrado? Nós temos nos prostrado diante das adversidades ou temos se levantado, como Noemi, e prosseguir, e avante, em frente? E a sua nora decide com ela. Ruth não olhou a circunstância, ela poderia ter pensado: eu vou voltar, ela não tem mais nada para me servir, o que ela tem para me servir? Ela não pode mais ser filho para me dar um novo marido. Mas não, ela decidiu seguir. Ela decidiu seguir em frente. Chegando em Belém, quando todos viram ela chegando, todos viram e falou: chegou Noemi. E todos já sabiam da história dela. Noemi, o nome dela é amável, agradável. Mas depois de toda aquela situação, aquela mulher se tornou uma mulher amarga. Uma mulher amarga. Quantas de nós, por diversas situações, mudamos de uma pessoa amável para uma pessoa amarga? Não porque queremos, mas devido às circunstâncias e situações, nos tornamos assim. Nem porque queremos, não é a nossa vontade, mas devido a alguma circunstância. E Noemi se sentiu assim, falou: Deus pesou a mão sobre mim. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, uma mulher amarga de alma. Me chame de Mara. E Ruth, o que Ruth fez? Ruth ficou ali com a sua sogra naquela cidade e decidiu sair para prover aquele lar. Ruth decide sair. Ela poderia não ficar com a sogra, ela não tinha mais nenhum benefício. Quantos serão aqueles que estão perto de nós por algum benefício e quando não temos nada para entregar? Por que será que aquelas pessoas querem ficar ao nosso lado? Por algum benefício ou por querer seguir aquele Deus que nós servimos? Por saber que Deus é um Deus de provisão. Deus foi um Deus de provisão na vida dessas mulheres. Mulheres que não se prostraram diante da dificuldade. Ruth vai parar num lugar que naquele tempo, estava num tempo de colheita.
E como tinha muitas pessoas que necessitavam, eles deixavam cair espigas, né? E a Ruth estava lá pegando espigas para levar o sustento para sua casa, para sua sogra. E lá nesse lugar, um homem achou graça dela. Um homem viu aquela situação e falou: quem é essa mulher? Alguém já falou para ele da história e ele já sabia, é Ruth. Ele falou para os seus empregados: deixe cair o melhor, que ela não venha pegar só os restos, mas ela venha pegar o melhor. Boaz era um homem naquela época, já de avançada idade, não era tão jovem, um homem rico, e ele deu ordem aos seus empregados que deixasse Ruth pegar o melhor. E Ruth, e o que Boaz viu nessa mulher? Graça, virtude ele viu. Ela, jovem, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, ela estava ali, talvez no sol quente, trabalhando o dia todo, sem uma água para tomar, sem algo para comer. E Boaz pede para seus empregados deixar o cair o melhor. Quando Ruth chega na sua sogra e fala sobre tudo aquilo que ela trouxe, fala... Noemi já sabia quem era Boaz. Boaz era parente já de Noemi, do marido dela, de Elimeleque. Naquela época, poderia sim se casar com algum parentesco para continuar a sua geração. E Noemi sabia e deu alguns conselhos para Ruth. Se conselho fosse bom, né, irmãs? Quantos conselhos bons! Mas conselhos que levam a pessoa a desfrutar de uma vitória lá na frente. Um conselho vindo de Deus. E Noemi dá um conselho para Ruth. Esse livro é bem pequeno, são apenas 4 capítulos. E Noemi Ruth casa com Boaz e tem um filho. Noemi já não tinha mais esperança. Ruth tem um filho, e esse filho chama Obed. E Ruth passa esse filho para Noemi. Ela cuida do filho como se fosse dela. E ali ela se tornou graciada novamente. Todos que viam Noemi falavam: Noemi agora é alegre, é feliz, porque agora tem um filho. Esse menino trouxe alegria na vida daquela mulher, trouxe graça. Ruth foi uma mulher que não deixou que a dificuldade, irmã, que o luto, que a escassez fizesse com que ela não prosseguisse, fizesse com que ela ficasse. E Noemi teve perseverança. Noemi, diante também da escassez, da pobreza, Noemi, o marido dela tinha bens, e ali naquela cidade acabou tudo. Quando eles chegaram em Moabe, acabou os bens, perderam até suas vidas, perderam tudo, e ela não se corrompeu diante o luto, diante a pobreza, diante a dificuldade. O que é que nós estamos passando? O que nós estamos enfrentando? Qual será a dificuldade que tem nos afligido e tem nos feito olhar para trás? Lá na frente tem uma vitória. Não desista de prosseguir, mesmo que seja difícil. Está difícil, está doendo, mas prossiga. Mas prossiga. Eu não sei quantas de nós têm enfrentado dificuldade, têm enfrentado lutas, mas a palavra fala que o Senhor acha graça em nós. Nós somos mulheres virtuosas. Aqui em Provérbios 30, 31:30 fala: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ruth foi uma mulher que Deus achou graça. Ela foi louvada, ela gerou um filho. E do filho de Ruth veio a geração de quem? De Jesus. Noemi, que era uma mulher que não tinha mais nada, não tinha nada. Ela não tinha mais esperança de nada. Aquela mulher não tinha esperança. Ela tinha perdido seus filhos, não tinha mais família, não tinha marido, não tinha mais ninguém. E a sua nora se levantou
e prosseguiu com ela, mesmo sabendo que elas não poderiam ter nada, futuro nenhum, esperança nenhuma. E a sua nora lhe deu um filho, vamos dizer um neto, né? Mas deu para ela criar como filho. Esse filho cresceu, casou, teve mais filho, foi pai de Jessé, vô de Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. Vamos dizer que Noemi foi tataravó, que ela criou ele como neto, como filho. Olha o que Deus faz, é só Deus que faz essas coisas nas nossas vidas. É somente Ele, é só Ele que pode mudar o choro em alegria. É Ele que transforma. Da amargura daquela mulher, Deus deu uma geração de rei. Davi foi rei. E depois veio o que? Os descendentes de Davi, Salomão. Foi um rei, o rei mais sábio de toda a nação. Depois veio vindo as gerações, veio até chegar em Jesus. Olha o que Deus faz, mulheres. Deus é um Deus que faz novos recomeços. Deus é um Deus de recomeço. Eu vendo essa palavra, eu refleti nessa palavra. Eu conheço uma mulher, ela foi casada, não teve filhos, tinha filhos, mas não teve filho desse casamento. E ela tinha muita vontade de ter filho, muita vontade de ter filho. E esse casamento veio acabar também esse casamento. Por algumas consequências, ela não queria também que isso acabasse, mas esse casamento veio acabar, né? Tudo é na direção e na mão do Senhor, né? E ela ali viu seus sonhos sendo destruídos, assim como na vida de Noemi. Acabou-se um casamento, não tem idade mais também para ter filho, né? Às vezes a mulher chega numa idade que já não tem mais condições, e ela não era tão de certa idade avançada, ela poderia ter filho, só que já tinha que fazer tratamento, quantas coisas teriam que fazer, quantas coisas. E ela se viu ali, prostrada, porque dependia também do marido. O marido foi embora e ela ficou com alguns problemas financeiros, dependia também do seu esposo, problema financeiro, não tinha mais nome, não tinha mais nada. Aquele casamento, quando se desfez, levou várias coisas, assim como na vida de Noemi. Noemi também tinha muita coisa, tinha uma família, vamos dizer, que perfeita para aquela época. Tinha filhos, tinha noras, poderia ter netos, e ali vinha a sua geração. E essa mulher perdeu tudo que ela tinha, ela perdeu tudo. O casamento desfez, tudo acabou, o nome acabou, empresa, tudo, carro, não tinha mais nada. Mas ainda havia uma esperança. Ela tinha saúde, ela tinha um Deus, ela servia um Deus poderoso. Enquanto todos diziam: onde está o seu Deus? Mas você não é cristã? Onde está o seu Deus agora? Você não é crente? Você não vive dentro da igreja? Porque seu marido foi embora? E agora, cadê o carro que você anda? Agora você está andando de ônibus? E essa mulher não se prostrou em casa. Ela foi trabalhar, foi pedir ajuda para trabalhar, porque não trabalhava. A todo lugar pede experiência. Como vai dar emprego para alguém que não tem experiência? Aonde? Mas Deus levanta pessoas. Assim como Ruth foi na vida de Noemi. Ruth foi alguém que Deus usou ela como propósito para abençoar a vida de Noemi. Assim como Ruth levantou-se pessoas na vida dessa mulher. Levantou pessoas. Muitos que estavam com ela, assim como órfão, afastou, foi embora, falou: Deus me livre, eu não quero saber, que Deus é esse? Não quero nem saber do seu problema. E ó, igual Ruth, só deu um beijo nela e foi embora. Tchau. Quem nós queremos ser? Uma órfã que nem se vê falar mais dela. Alguém vê falar de órfã? Nem se vê falar o que foi feito dela, o que aconteceu com ela. E Ruth não. Ruth é mãe de uma geração aqui. Noemi também.
Nós queremos ser quem nessa história? Quem nós queremos ser? Noemi, que em meio às aflições e às circunstâncias, alguém olhou para ela e falou: eu vou seguir os Deus que você serve. Eu vou com você aonde você for. Eu vou contigo, porque eu conheço o Deus que você serve e eu vou. Nós vamos ser igual Ruth, que independente de qualquer situação, nós estamos do lado de alguém, para ser provisão na vida de alguém que precisa. Ou nós queremos ser igual o órfão, que dá no pé quando alguma coisa acontece, vai embora, não quer nem saber. Quem nós queremos ser nessa tarde, minhas amadas? Que nós venhamos refletir a glória do Senhor nas nossas vidas. Que aqueles que nos olhar falam: eu quero ser igual a irmã Lúcia, eu quero ser igual a pastora Leide, eu quero ser igual a irmã Tauana, eu quero ser igual a Priscila. Mas que não queremos ser igual nós, mas porque nós refletimos a glória de Deus. Mas porque através de nós demonstramos aquele a qual nós servimos. E voltando à história dessa mulher, como Noemi, essa mulher foi trabalhar, Deus levou para trabalhar em alguns lugares. Ela tinha um curso de enfermagem e ela foi trabalhar em alguns lugares cuidando de vidas. E Deus levou ela em várias casas. Como ela não podia trabalhar em hospital, o primeiro emprego foi de cuidadora, cuidar de idosos. E Deus levou essa mulher a trabalhar em casas de pessoas muito ricas. Muito ricas. Só médico, juiz, só gente classe alta de Goiânia. E ali ela adentrou na casa dessas pessoas. E ali Deus começou a ministrar na vida dela. Olha aí, você perdeu o carro? Você perdeu empresa? Você perdeu um nome? Você anda agora de ônibus? O seu nome está envergonhado diante da sociedade, diante da sua família. Mas olha aí, eles têm tudo, mas não tem saúde, não tem alegria, não tem Deus. Não adianta, meu amado, ser tudo e não ter aquele que pode tudo. Aquele que pode tudo é o Senhor. Não adianta ter riqueza no mundo se não temos o Senhor. E ali essa pessoa trabalhava num lugar, a pessoa vinha falecer, ela ficava desempregada. Aí arrumava outro emprego, a pessoa falecia, só assim, trabalhando onde gente estava de câncer terminal, só coisas horríveis. Só coisas horríveis. E aquela mulher ali, confiando que Deus ia mudar a sua história. Depois Deus levou ela a trabalhar num hospital, numa UTI, e veio a pandemia. Veio a pandemia e ela já tinha um pouco de experiência e os enfermeiros falaram: você foi a pessoa escolhida para cuidar dos que chegarem com Covid, você. E essa pessoa falou: mas logo eu? Mas por que eu? Não, mas é porque você está aqui mais tempo, você conhece mais, por isso, por aquilo. Eu não posso dizer agora, eu sou essa pessoa. Sou eu essa mulher. Eu sou essa mulher. E eu falei: mas por que eu? E eles falaram: mas é porque você é comprometida, chega no horário certo, você vai ficar. E eu fiquei trabalhando naquele lugar toda a pandemia. Às vezes eu ia em casa 2, 3 vezes por dia. Porque às vezes faltava alguém, plantão em cima de plantão, muita gente vindo a morrer. E Deus foi ministrando ali: filha, você perdeu tantas coisas, mas não perdeu o melhor, que é sua saúde, sua perseverança, sua alegria de viver. Às vezes Deus nos coloca em situações porque Ele quer nos usar em alguns lugares e mostrar para nós que Ele é Deus. Ele é Deus nas nossas vidas. Amados, eu tinha um casamento. Desse casamento eu não tive filhos. Eu não tive filhos. Eu trabalhava na obra. Meu esposo era obreiro. Nós éramos da obra, mas chegou uma aflição na minha casa, no meu lar. Assim como na vida dessa mulher. E eu fiquei sozinha, desamparada, sem emprego, sem nada. Sabe o que é tudo? Ele levou tudo. Ele não morreu. Ele não veio a morrer como o marido de Noemi. Eu não sei o que era pior, né? Eu não sei o que é pior. O luto
de uma pessoa viva ou o luto de alguém que você vê ser enterrado. Ali você enterra seus sonhos, você enterra tudo, seus projetos, tudo. Ele foi embora, ele levou tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Nós tínhamos empresa, ele deixou a empresa com dívida, os credores na minha porta, tudo no meu nome, tudo no meu nome. Se ele tivesse sido levado, era no nome dele, mas era tudo no meu. E eu paguei por essas consequências dele, assim como Noemi. Quando ela saiu de Belém e ela foi com seu marido para Moabe, o que ela podia fazer se ela era esposa dele? Ela foi com seu esposo e ali ela pagou um preço de perder tudo, perder até os seus filhos. Ela perdeu tudo, mas ela não perdeu aquele em quem ela tem crido. Ela não perdeu a esperança. Por um momento, sim. Por um momento, sim. Ela foi uma mulher amargurada. Eu também me tornei assim. Irmão, diante da dificuldade não tem como você não se tornar assim. Só que aqui dentro tem um Deus que vive. E quando Ele não leva aos lugares, Ele mostra: filha, olha o que eu estou fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que nos molda. Ele é o oleiro das nossas vidas. Nós somos vaso. Eu não poderia estar aqui sem Deus ter tratado comigo. Eu não poderia estar aqui falando hoje se eu não tivesse passado o que eu já passei. Porque nós temos que falar e pregar o que nós já vivemos ou o que nós vivemos. Não adianta eu vir aqui contar uma história linda, maravilhosa. Uma história de superação. Uma história de vitória. A minha vida também é assim. Foi assim. Assim como aquela mulher, eu não me prostrei diante da dificuldade. Quando Noemi chegou naquela cidade, todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Poderia dizer: cadê o Deus que você serve? Assim como eu ouvia. E o Deus agora que você serve? Cadê Ele? Vocês não vivem dentro da igreja? Irmãs, é para envergonhar o nome do Senhor. E a família, o que vai falar? E agora? Como que eu vou enfrentar todo mundo? A sociedade, o que vai falar de mim? Eu fui parar nos tribunais. Eu fui. Chegava lá, eu falava: o que eu vou falar? Que eu não sei nem o que ele fez. O nome é meu, mas ele que administrava. Eu não sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Quando não sabemos o que fazer, uma coisa eu tenho certeza: nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sabia em quem eu tenho crido. Eu arrumei um advogado, contei história para ele. E ele falou: eu vou te ajudar. Mas se esse homem aparecer e eu te ver com ele, você vai queimar minha reputação como advogado. Aí eu falei: não, doutor, o senhor pode ficar tranquilo. O dia que ele foi embora, ele foi de verdade. Ele não vai voltar. E se ele voltar, eu não posso aceitar. Diante do Senhor eu não queria isso. Diante do Senhor, uma quebra de aliança, eu não queria isso, mas eu não posso aceitar. E ele foi comigo. Ele, claro que ele me cobrou um valor, não foi gratuito. Ele me cobrou um valor e eu trabalhava dia e noite. Eu ia em casa 2, 3 vezes por semana que eu via meu filho, que eu ia lá para saber como que estava. Eu trabalhava dia e noite fazendo plantão para pagar advogado, para pagar a prestação de casa, que eu fiquei com uma prestação de uma casa no valor de R$ 1.500. E eu não tinha emprego. Eu fui trabalhar, o primeiro emprego eu ganhava R$ 1.500. Era o dinheiro de eu pagar a prestação da casa, não sobrava nada. Nada. Eu comia na minha mãe, eu comia no emprego, porque eu ficava fazendo plantão, acabava que você fica comendo na casa das pessoas, né? E Deus sempre me abençoando, sempre usando pessoas para me abençoar. Sempre a minha patroa era muito rica, mulher da sociedade, era mulher de médico, sempre me abençoava com uma roupa. Eu vou te fazer isso aqui, isso aqui. É claro, eu não tinha nem roupa para vestir mais, porque eu usava só roupa, saia, vestido. Como que eu tinha que trabalhar de calça, porque andava de ônibus, ia cuidar de pessoas, abaixar, né? Tinha que usar calça. Aí ele sempre me abençoava com alguma coisa. Às vezes na hora de bola meu patrão falava assim: minha filha, toma R$20. Tinha uma senhora que eu cuidava dela, ela morava perto da feira da Lua. Eu cuidava dela e o esposo dela era médico. Toda vez que eu ia embora ele falava: minha filha, toma R$20, compra uma blusinha pra você. Toda vez ele me dava R$20 pra me comprar uma blusinha.
Ele me abençoava. Eles iam na chácara deles, ele trazia banana, ele trazia queijo, sempre eles me abençoavam de alguma forma. Como Deus usou pessoas, Ruths na minha vida. Deus não me deixou no meio do caminho. Deus me levou e eu não sabia o que tinha Deus preparado para mim. E eu naquela frustração que eu queria ter filho, como eu queria ter filho, e eu não tive filho e eu não podia mais ter filho. Ah, mas você é jovem, mas não podia mais. Fui no médico, já tinha alguns problemas de ovulação, problemas no ovário, no útero, não podia mais ter filho. E eu pensei, agora acabou. Acabou, né? Não pode ter filho, não tem casamento mais, não tem marido, não tem mais nada. O que vai ser de mim, né? Às vezes nós pensamos, o que vai ser de mim? E Deus, assim como na vida de Ruth, conheceu Boaz e teve filho. Deus também, depois de um certo tempo, Deus me presenteou. Eu falo que são presentes na minha vida. Deus me presenteou com um esposo e ele era viúvo e tinha 2 crianças. Ele era viúvo. Viúvo de verdade, não era igual eu, viúva de marido vivo. Viúvo de esposa realmente falecida. Né? A esposa dele, assim que ela estava grávida do Gustavo, ela foi acometida de um câncer de mama. E quando ele nasceu, passou pouco tempo, ela veio a falecer, porque mesmo grávida ela estava fazendo um tratamento de quimioterapia. E ele nasceu e o pai dele cuidava dele, ele tem o pai dele como mãe. O amor de mãe dele é pelo pai. Glória a Deus por isso. E aí eu vim conhecer o meu esposo atual. E eu era com o meu coração fechado, eu não queria mais. Eu não queria. De jeito nenhum. Falava, Deus, eu não quero. Eu vou viver para a obra, vou viver trabalhando. Eu não quero mais. Porque eu estava triste, decepcionada. Os meus sonhos foram todos enterrados ali. Tudo que você sonhou acabou. Como que você vai reconstruir aquilo? Mas o Senhor refaz nova todas as coisas. E eu posso dizer que a glória da segunda casa ela é melhor do que a da primeira. Deus me deu um marido melhor do que o que o outro era. Ele só não era crente. Quando eu conheci ele não era cristão. E a gente tem que vigiar muito até pelo que a gente fala, né? Porque eu falei, mãe, nunca mais a senhora vai me ver com um homem da igreja. Eu falei, mãe, não vou. Ela, minha filha, o que é isso? Eu falei, não vou. Apesar de tudo, eu nem quero mais. Eu vou ficar pra titia, eu vou fazer a obra, trabalhar. Eu não quero. E ela ficava preocupada. Pra minha filha, não falei isso, eu vou, mãe. Quando eu conheci ele, foi assim, um meio que tenebroso, né? Um homem viúvo, com 2 crianças, não era temente ao Senhor. Mas ele achou graça em mim. E eu nele, quando eu vi ele com aquelas 2 crianças, eu não sabia o que Deus tinha preparado para a minha vida e nem ele na dele. E eu casei com o Fabrício, ele se converteu, as crianças também. E eu falava para ele da minha história, eu falava, você às vezes merece uma pessoa melhor, eu tenho tanto problema, eu estou passando por muito problema, enfrentando algumas dificuldades financeiras, eu tenho problema na justiça, por isso, por aquilo. E ele falou, não, mas isso não me importa, isso não é o problema, não é culpa sua. Irmãs, quanto é difícil provar para as pessoas que você não é aquilo que alguém fez com você. Você não é aquilo que alguém fez com você. Você é aquilo que o Senhor planejou você ser. Você é aquilo que o Senhor quer que você seja. De uma mulher amarga, Deus me tornou uma mulher amável novamente. Deus mudou a minha história. Assim como mudou a vida dessas mulheres aqui, de Ruth e Noemi. Deus transforma nossas vidas. Há sempre um recomeço. Mas nós temos que estar firmados no Senhor. Nós temos que estar firmados nele. Porque só nele que eu tive vitória. Eu trabalhava muito, mas eu estava firme com o Senhor. Sempre que eu tinha oportunidade, eu estava na igreja. Às vezes que eu ia embora, eu já descia do ônibus, ia para o ciclo de oração orar. E nos pés do Senhor, eu não desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fui firme no Senhor. E o Senhor falava comigo no meu trabalho, filha, olha essas pessoas
pessoas morrendo lá com Covid. Todo dia morria 3, morria 4, morria 5. Chegava gente pegar na minha mão, não deixa eu morrer não, me ajuda. Quantas mãos eu peguei no seu leito de morte pedindo, não me deixa morrer, eu tenho um filho recém-nascido. Mulher no seu puerpério. Eu nunca esqueci dessa mulher. Ela pegava na minha mão e falava, não deixa eu morrer. Por favor, enfermeira, me ajuda. E eu não podia fazer nada, porque aquele que é dono da vida é o Senhor. É Ele que é o dono da vida, é Ele que dá, é Ele que tira. E eu ali me sentia tão incapaz, meu Deus, quem somos nós diante da Tua mão poderosa? Por que o Senhor deixa levar a mãe de filhos que ficaram órfãos? Quantos pais morreram ali, quantas mães, quantos casais de esposa e marido eu vi morrer um, depois o outro morreu também. E Deus falava comigo, filha, há esperança. Aquele que tem vida e fôlego de vida tem esperança. E eu trabalhei ali por 3 anos naquela UTI. Trabalhei muito ali, muito, mas eu nunca reclamei. Eu sempre era a primeira a chegar, a última a ir embora. E eu estava ali firme trabalhando, porque às vezes era melhor ficar lá do que ir embora para casa enfrentar os problemas. Era melhor estar ali. E depois de um certo tempo, surgiu uma promoção no meu trabalho. Sair daquele lugar ali, né, daquele ambiente e trabalhar com o dono no administrativo, passar por outra área. E eu orei ao Senhor e falei, Deus, o Senhor está nesse negócio, Pai. Eu gosto, amo o que eu fazia, e o Senhor me levou para aquele outro lugar. Chegou naquele lugar, eu não me senti muito bem, amadas. Começou a vir no meu coração como trazendo à tona aquilo que eu tinha vivido lá atrás. Comecei a enfrentar alguns problemas. Eu falei, peraí, Senhor, tá errado isso. Às vezes nós pedimos uma direção do Senhor, mas nós precipitamos e decidimos ir, lá não é aquele lugar que era para você estar. E eu fui para aquele lugar, trabalhei ali. E ali você vê muita coisa, porque você está do outro lado. Aí você vai ver mais coisa ainda. Lá você via pessoas morrendo, você estava ali para ajudar. Do outro lado você vai mexer com outra coisa. Você vai mexer ali com gente que não quer saber de vida, né? Quer saber ali do financeiro, do administrativo. E aquilo ali foi me causando, eu falei, Senhor, agora eu acho que chegou a minha hora de sair desse lugar. E Deus já ministrava no meu coração, aquelas vidas lá na sua casa precisam de você, mais do que essas aqui, que você cuida aqui. Aqueles que estão lá, sem mãe, precisa do seu amor, do seu cuidado. E é uma luta, meus amados, você lutar contra algo que você todo dia faz, que você é independente, você tomar uma decisão. E agora eu fico ou eu vou? Eu fico ou eu vou? O que eu vou fazer agora? E todos os dias que eu estava lá resolvendo um problema, o Espírito Santo falava no meu coração, aquelas vidas precisam de você. E eu ficava, não, isso é coisa da minha cabeça. Essas vidas precisam de você. Todo dia. E eu pedi para sair, não deixou, e foi ainda uns 3 meses passaram para me sair de verdade. Graças a Deus eu saí, foi tudo certinho, recebi tudo, meus direitos, saí com honra, não saí envergonhada daquele lugar, para a honra e glória do Senhor. Em todos os aspectos eu posso dizer que o Senhor me honrou, Ele me honrou. Eu entrei num lugar sem experiência, cresci ali, chegou o momento de partir, eu parti e fui para o meu lar, cuidar daquelas crianças que precisavam de mim. E é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos transformadoras de vidas, seja elas quais forem. Seja a nossa casa, a nossa primeira igreja. A nossa casa, a nossa família. Aquele pelo qual o Senhor colocou. O Senhor colocou vidas. Nós somos geradores de vidas, mulheres. Ruth gerou no ventre dela um homem que lá no futuro foi avô de Davi, um rei segundo o coração de Deus. A genealogia de Jesus Cristo vem dali. Que nós sejamos essas mulheres
Mulheres que em meio às dificuldades não olham para trás. Não olha para trás com medo daquilo que você passou, mas que você tem o seu passado como combustível para você prosseguir, para você ir avante. O nosso alvo é Cristo e Ele tem vitória para nos entregar. Ele tem bênção para nos dar. Deus, Ele quebra o vaso e Ele refaz de novo, porque Ele quer mudar a alma em nós. Ele quer mudar. Mas às vezes questionamos, por que eu passei por isso? Por que, Senhor? Eu não fazia nada de errado. Assim como essa mulher, Noemi, não fazia nada de errado. Ruth também não, e perder seu marido, perder sua família. Mas é porque é aquele que sabe do nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Muitas pessoas falam, nossa, esses meninos, nossa, mas você já tem um filho criado, essas crianças pequenas, mas Deus sabia aqui, ó, o desejo do meu coração. Ele sabia que eu tinha vontade de ter minha família, meus filhos. Não são filhos do meu ventre, mas são filhos do coração. O amor é o igualzinho, o mesmo. Eu amo incondicionalmente. E Deus escreve uma nova história na minha vida. É uma nova história escrita pelo dedo do Senhor agora. A nossa história é que ela seja escrita pela mão do Senhor. Aquilo que você tem passado, coloca na mão do Senhor, amadas. Ele é um Deus de recomeço, um Deus de renovo. Ele faz nova todas as coisas. Ele transforma vidas. Ele traz aquele que está lá no mundo para a igreja para transformar a vida dele. Que nós sejamos esse canal de bênção para mudar vidas. Que as pessoas, quando vê nós mulheres abençoadas, virtuosas, falam, eu quero ser igual a essas mulheres. Eu quero servir o Deus que essa mulher serve. Aonde que é que ela serve esse Deus? Ele está aqui dentro de nós, que nós venhamos resplandecer a glória dele. Que nós venhamos resplandecer o brilho do Senhor. Que nós sejamos luz aonde quer que nós fomos. Onde que eu passei, eu falei do amor do Senhor. Onde que eu passei, eu estava passando tanta luta, tanta dificuldade, mas eu não deixei em nenhum momento de falar do amor do Senhor. Não deixei nenhum momento de pregar. Nenhum momento Deus me levou naqueles lugares. Precisava de Ele me deslocar lá do meu habitat, lá da minha... Eu estava ali tranquila, Deus me fez tirar dali. Passar por uma aflição. E me levar em lugares onde pessoas precisavam ouvir a palavra do Senhor. Pessoas aceitaram Jesus no seu leito de morte. Isso é para honra e glória minha não, amados. É para honra e glória do Senhor. É para honra e glória de Deus. Ainda que tenha vida, há esperança. Se você tem fôlego de vida, você tem esperança. Você não tem carro, você não tem dinheiro, perdeu isso, perdeu aquilo, mas você não perdeu sua vida. Você não perdeu sua fé. A fé que faz nós caminharmos. A fé em Deus. Aquele que tudo pode. O Senhor é aquele que tudo pode, amém? Amém. E eu agradeço, amadas, a oportunidade. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Assim como falou no meu. Assim como falou no meu coração. Eu espero que se leve essa palavra contigo. Confia no Senhor. Ele é aquele que muda a história. Que faz do vaso quebrado. Ele transforma, porque Ele é o oleiro. Ele muda a nossa história. Escreve uma nova história. Não temas aquilo que você está passando ou tem passado. Deus faz nova todas as coisas, amém? A pastora agora vai soltar um louvor. E se você quiser se colocar de pé, abraçar uma irmã, do jeito que você quiser ficar, você pode ficar à vontade. Eu não sei cantar, não sou muito boa em cantar. Eu pedi para passar uma música para nós estarmos refletindo. Que essa música venha tocar nos nossos corações. Que Deus venha falar conosco, amém? Feche seus olhos e eleve seu pensamento ao Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Cura cada vida aqui neste lugar. Cada
cada ferida. Transforma essas vidas, Senhor. A tua história foi